Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, tradicional de todas as segundas e quintas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje vamos conversar sobre literatura e, mais especificamente, sobre um dos grandes literatos ali na virada do final do século XIX, para o início do século XX. Eu estou falando de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. É um nome grande aí, mas conhecido simplesmente como João do Rio. Né? E para falar sobre esse importante personagem da nossa literatura, é com muita satisfação que vamos receber aqui, vai ser uma conversa via Zoom, o professor e doutor em estudos da linguagem, também jornalista, Fabiano Ormanese. Professor Fabiano, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aqui ao programa Cultura em Pauta. Eu que agradeço, Otávio, pelo convite. É um prazer estar com vocês para falarmos sobre esse autor, que eu tenho um carinho bastante grande, principalmente pela importância que ele tem na história da literatura e na história do jornalismo brasileiro. Então vamos falar primeiro sobre isso, não é, professor? Para quem eventualmente não conhece, o João do Rio é um autor, infelizmente, ainda pouco conhecido do nosso público, né? Quem foi o João do Rio? Qual a sua importância para o universo da literatura, essa literatura em aproximação com o jornalismo? Acho que a sua pergunta, ela sintetiza muito bem o que é a importância do João do Rio para a história, vou dizer assim, a história da arte e a história da comunicação no Brasil. Porque o João do Rio foi um dos principais autores, né, da transição aí do século XIX para o século XX e certamente o precursor do exercício da reportagem no Brasil. E uma reportagem com características literárias. O que isso significa? Né? O João do Rio foi o primeiro repórter, o primeiro jornalista brasileiro a fazer um jornalismo de rua, a sair da redação, ir até as ruas, entrevistar as pessoas e levar para as páginas dos jornais, que à época eram bastante panfletários, né, muito opinativos, era essa uma característica
do jornalismo brasileiro, o João do Rio, então, propõe uma nova perspectiva. Uma perspectiva que é levar para as páginas dos jornais o que é o cotidiano, o que é a realidade das ruas, o que é produto de uma investigação. E aí ele vai passar a realizar, por exemplo, entrevistas, a produzir séries de reportagem, né? A contribuição do João do Rio, essa também é uma outra contribuição. Ele foi o primeiro jornalista brasileiro a produzir uma série de reportagens, e aí também sobre um tema que era bastante novo para aquele momento, que era as religiões no Rio de Janeiro. Acho que é importante a gente lembrar que até a proclamação da República, né, em 1889, qualquer outra religião que não o catolicismo eram oficialmente proibidas no país. Claro que elas existiam, a surdina, né, como bastidores, escondidas, e o João do Rio, justamente no começo do século XX, vai fazer uma investigação com muita profundidade do que são essas religiões que coexistiam no Rio de Janeiro daquele período. Então ele é o primeiro, por exemplo, a mostrar, por meio de reportagens, o que era o candomblé no Rio de Janeiro naquela fase, o que eram os evangélicos, os presbiterianos naquele período, o cotidiano de cartomantes, de satanistas, enfim. Toda essa grande religiosidade que existia no Rio de Janeiro vai dar origem à primeira série de reportagem do nosso jornalismo, que é justamente sobre as religiões. Professor, até pela alcunha famosa, o apelido famoso de João do Rio de Janeiro, ele está muito associado ao modo de vida da cidade, né, do Rio de Janeiro, nessa transição que a gente falou aqui do Império para a República, né? Mas ele também viajou muito, né? Viajou muito para a Europa, inclusive, tem uma ligação forte com Portugal. Eu queria que você falasse sobre essas duas coisas. Primeiro, essa ligação, claro, dele com o Rio de Janeiro, mas também essas viagens e como essas viagens influenciaram na formação desse jornalista e desse escritor que é multifacetado, transitando aí por vários gêneros, enfim. Na verdade, esse é um ponto bastante controverso, de alguma maneira, na história, na biografia do João do Rio, porque, primeiro, acho que vale a pena considerar o seguinte, né, Otávio? Ele viajou bastante para o exterior para os padrões daquela época. Né? Alguém poderia até dizer assim, foram só 3 vezes. O João do Rio foi 3 vezes à Europa, uma parte passou em Portugal, outra parte passou na França, mas essas viagens e a relação que ele mantinha com a Europa vai influenciar sobremaneira o que ele produziu em termos de literatura e em termos de jornalismo, e também tem aí algumas contribuições importantes para a história do Brasil e para a presença de brasileiros no exterior. Para você ter uma ideia, muito do jornalismo e da literatura que o João do Rio desenvolveu no Brasil foi influenciada por autores franceses. Nós estávamos vivendo nesse período, o que é conhecido como Belle Époque, né, que é um período de grandes influências francesas no Rio de Janeiro. Inclusive, o prefeito da época, o Pereira Passos, queria transformar o Rio de Janeiro em a Paris dos trópicos, né, uma Paris tropical, uma representante do que era a cultura francesa aqui no Brasil. Fez, inclusive, várias obras, várias muito questionadas, né, até uma política bastante higienista. E o João do Rio, nesse sentido, ele queria mostrar o que era o Rio de Janeiro para além. O Rio de Janeiro que não era mostrado pelas transformações que estavam sendo provocadas pelo Pereira Passos, né, por toda a política daquele período. Nesse sentido, ele vai se aproximar de alguns autores franceses, né? Por exemplo, o Jean de Paris, que justamente havia escrito um trabalho que falava sobre as religiões que existiam em Paris. Outro autor francês, que ele também vai ser influenciado, é o Jean de Lorrain, né, que fala bastante sobre o sul da França. Então, ele mantinha sempre essa relação com escritores franceses. O próprio nome, João do Rio,
né, lembra esses dois outros nomes, o Jean de Paris e o Jean de Lorrain, né, que tem aí uma inspiração para a própria forma como ele será chamado e essa influência. E quando eu disse que a relação do João do Rio com o exterior era bastante controversa, é porque ao mesmo tempo em que ele pode ser considerado o que a gente chama de um dandy, né, alguém que, por exemplo, gostava de usar roupas no Rio de Janeiro, que eram próprias da Europa, própria dos franceses, ele tinha essa preocupação em mostrar o que era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que estava por trás e que coexistia com todas essas transformações, que era uma tentativa de tornar aquele Rio de Janeiro em padrões europeus. Ao mesmo tempo que ele visitava locais no Rio de Janeiro, como a Confeitaria Colombo, que existe até hoje, né, que eram cenários bastante impactados, influenciados pela cultura francesa, ele também visitava os morros, né, os locais mais afastados, para mostrar esse contraste que existia aqui. E ainda mais precisamente sobre essa influência do exterior, né, o João do Rio, durante algumas das visitas, já mais precisamente na terceira visita que ele faz à Europa, quando ele já era, né, já tinha sido eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele foi o autor mais jovem a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele tinha só 29 anos, ele fez várias conferências em Portugal, como você mencionou, e também participou de várias conferências como jornalista, fazendo a cobertura de conferências de paz pós Primeira Guerra Mundial, um pouco antes aí da morte. O João do Rio morreu muito cedo, ele tinha só 39 anos, né? Faltavam alguns meses para completar 40 anos. E então, foi um período de muita efervescência, em que ele conseguiu fazer bem essa ponte entre o cosmopolita, o francês e o que era a realidade do Rio de Janeiro naquele período. Perfeito. Ainda vamos falar muito aqui sobre o João do Rio, a presença dele na Academia Brasileira de Letras, esse trabalho que ele fez sobre as religiões africanas. Mas antes, vamos saudar aqui os nossos parceiros comerciais, começando pela Jocauto, câmbio automático CVT, peças e serviços na Rua Vale do Sol, em Parnamirim. Telefone 3272-3829. Padaria Quipão Prêmio, da minha amiga auxiliadora, fica lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Telefone 3217-7814, 3217-7814. Bar e restaurante do Humilde Tião, fica lá na Rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. O telefone está aí na tela, 98178-6393, 98178-6393. Segue o Tião aí nas redes sociais. Natal Rigor, aluga-se elegância, moda masculina e feminina. Fica lá na Rua Passeio das Rosas, número 801, no bairro de Mirassol, em Natal. Telefone 3206-2171, 3206-2171. Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores, para você que deseja levar seu carro em uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, leva lá na Martelinho de Ouro, Avenida Jaguarari, 1466, Natal. Telefone 3223-7398, também o WhatsApp 98128-4667. Um abraço aí aos empresários Luciano e Mauro. Sebo Terceira Margem do Livro, da minha amiga, querida amiga professora Regiane Souza. Fica lá no Shopping Popular, Praça Desembargador Celso Sales, número 140. Quiosque, número 20, na cidade de São José do Mipibu. Um abraço aí para Regiane Souza. Telhas ecológicas, Ecotex, olha aí o serviço da Ecotex. Alta durabilidade, não propaga chamas, material atóxico, economia na estrutura, material termoacústico e material afúngico. Tudo isso aí é serviço da Ecotex. Telefone, também é o QR Code aí na tela. O telefone é o 98801-1201, 98801-1201. Um abraço aí para a turma da Ecotex. Olivia Danuta, olha, se você quer aí uma mega dica sobre beleza, cosmética e cuidados pessoais, para dar uma elevada na sua autoestima e melhorar a saúde da sua pele, então liga agora para a esteticista e cosmetóloga Olivia Danuta. O atendimento é em domicílio em Natal e Parnamirim. O número também, o WhatsApp, está aí na tela, é o
9998-9841. Segue também no Instagram, @OliviaDanutaEstética. Gabi Cravo e Canela, bebida à base de cachaça do alambique, com ingredientes especiais como limão, mel de abelha, chá de ervas e especiarias. Sua cor e sabor são obtidos naturalmente. O telefone, também o WhatsApp, é o 99407-5127. Segue também no Instagram, @Gabi Cravo e Canela. E finalmente, Almeida Consultório Odontológico. Se você estiver precisando fazer aí um canal, estiver precisando de uma limpeza, prótese fixa, prótese removível, clareamento dentário, implantes, restauração e extração, vai lá agora na Almeida Consultório Odontológico e faça já o seu orçamento. Fica lá na Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, número 238, na sala 06 da Galeria Camargo, aqui mesmo em Parnamirim. Telefone 9615-2428 ou 9910-4202. Segue também no Instagram, @Almeida Consultório Odontológico. Voltando aqui o papo com o professor Fabiano Ormanese, estamos falando aqui sobre o João do Rio, grande literato brasileiro aí na virada do século XIX para o século XX. Professor, o João do Rio ficou muito famoso, sobretudo na crônica, né? Apesar dele ter perpassado aí por outros gêneros, mas ele ficou muito conhecido pela sua crônica, né? Uma crônica aí que vai captar esse momento de transformação na cidade do Rio de Janeiro, do Império, para a República. O que é que tinha de tão especial nessa crônica, em que ele vai falar ao mesmo tempo da elite carioca, os seus costumes, o seu modo de vida, mas vai falar também sobre mendigos, crianças de rua, a questão das religiões de matriz africana? Fala um pouco para a gente sobre essa crônica e essa mistura aí que ele fazia. A crônica, Otávio, sintetiza muito bem o que foi o João do Rio, né, e a sua contribuição para a história da cultura brasileira, para a história do jornalismo e para a história da literatura. Porque a crônica, por definição, é um gênero, como nós falamos, um gênero híbrido, né, que envolve elementos jornalísticos, a partir, por exemplo, dessa investigação, desse contato com a realidade do Rio de Janeiro, mas também elementos mais literários, livres, né, que podem ali, eventualmente, até usar alguns elementos ficcionais. A grande questão que se coloca quando nós olhamos para as crônicas do João do Rio e também para outros textos, né? Ele escreveu também alguns contos com menos sucesso, mas também algumas peças de teatro, alguns romances. É justamente essa dualidade, essa dificuldade que nós temos de definir o que é exatamente ficção e o que é realidade, né? E isso faz a obra do João do Rio muito rica em termos de significações possíveis. Então, por exemplo, o João do Rio falava muito pouco de si próprio, né, nos textos da sua vida pessoal. No entanto, a gente consegue, com um olhar um pouco mais apurado, identificar em vários dos personagens que estão ali nos contos ou nas crônicas, características que, se você compara com dados históricos da vida dele, talvez ele estivesse falando dele próprio ou de outros personagens com os quais ele conviveu. E nessa crônica e nesse trabalho, o João do Rio também passou por vários jornais no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro desse período, a então capital da República, né? A nova capital da República, havia muitos jornais, né? Então, o João do Rio passou a maior parte da sua vida trabalhando na Gazeta do Rio de Janeiro. No final da vida, ele lançou um jornal próprio, que chamava-se A Pátria, e em vários desses jornais, ele também se envolveu, por meio de crônicas e reportagens, em várias polêmicas, né, por pontos de vista que ele defendia e por assuntos que ele tratava. E sempre com uma perspectiva, e é isso que chocava a elite naquele momento,
uma perspectiva bastante revolucionária, de falar, por exemplo, daqueles que estavam numa posição de menos favorecidos, né, para aqueles que eram esquecidos, foi um dos primeiros, se não o primeiro, é sempre muito complicado quando a gente vai falar de história, né, em cravar que tenha sido o primeiro, mas um dos primeiros a entrevistar, por exemplo, a dar voz para pessoas que estavam presas, para pessoas que moravam na rua, né? E ele fazia questão de destacar esse aspecto. Tem um dos textos dele que chama-se A Rua, em que ele começa exatamente dessa forma, dizendo: eu amo a rua. E eu acho que também tem um aspecto que a gente precisa destacar, que é a atualidade de alguns desses textos. Por exemplo, em 1903, né, o Rio de Janeiro enfrentava um surto, muitos casos de varíola. E varíola já tinha vacina, né? Na verdade, as primeiras vacinas que surgiram historicamente foram justamente para o combate da varíola. E havia uma resistência muito grande de uma parcela da população em tomar a vacina. E o João do Rio embrenhou-se numa campanha pró-vacina. E se você pegar esses textos, essas crônicas daquela época e lesse, por exemplo, no ano passado, no ano retrasado, aí no nosso período de pandemia, nós poderíamos dizer, esse texto foi escrito agora durante a pandemia de Covid-19. Né? Então, por mais que a gente fale que a crônica tem esse aspecto datado, né, porque ela está relacionada a um momento histórico, uma percepção do autor em relação ao seu cotidiano, no caso da crônica do João do Rio, tem esse aspecto que não se esvai, né, que continua atual. Agora, professor, o João do Rio ele foi muito criticado na sua época por nomes importantes, inclusive da literatura, né? O Antônio Torres, o Lima Barreto, o criticavam por ele ser esse, digamos, representante da Belle Époque francesa aqui no Brasil. O seu jeito de se vestir, né? O dandy que você citou, ele foi associado ao Oscar Wilde, por exemplo, né? Pela questão da linguagem, o uso de estrangeirismos na obra. Inclusive tem a questão também do preconceito, a questão da homossexualidade, enfim. Fala um pouco para a gente desse antagonismo que foi criado em torno do João do Rio, pelos seus pares da literatura, por todas essas questões, mas sobretudo por essa influência europeia que ele absorveu. Nós temos que considerar que a literatura desse período, você até citou o caso do Lima Barreto, né? Era uma literatura que também se pretendia bastante nacionalista, destacar o que era o Brasil e a brasilidade. E o João do Rio, ele estava nesse papel um pouco controverso, porque ao mesmo tempo que ele falava do Brasil, mas era um Brasil que era o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro pouco conhecido, né? Um Rio de Janeiro que não era o Rio de Janeiro da elite, ele estava super influenciado pelos autores estrangeiros, por esse hábito cultural estrangeiro, inclusive no jeito de falar, enfim, né, com muitos termos estrangeiros, franceses, etc. Então, eu particularmente, analisando a obra do João do Rio, e analisando também o que se dizia do João do Rio, considero que há aí um pouco de incompreensão do que era um homem, claro, envolvido na sua época, com várias influências, né, e que tratou de temas que naquele momento não eram tratados. E talvez isso também tenha causado muito desse preconceito. Você mencionou a questão da homossexualidade. O João do Rio, né, além da questão de ser homossexual, embora nunca tenha dito claramente isso, isso evidentemente causava muitos rumores, né, em vários momentos ele foi inclusive agredido verbalmente, até por opositores à sua candidatura à Academia Brasileira de Letras, com argumentos homofóbicos, né? Considerando, claro, o olhar que nós temos sobre hoje essa questão. Por outro lado, o João do Rio foi, por exemplo, um dos primeiros autores brasileiros a levar para a literatura personagens homossexuais, né? Seja nos seus contos ou nas suas crônicas, algo que até então
pouco existia, né? Ele, o Adolfo Caminha, que é um outro importante autor da época, né? Escritor mais conhecido é o Bom Criolo, foram alguns aí dos autores que introduziram esses personagens, que faziam parte da realidade social, mas que não faziam parte da literatura. Então, por tocar nessas temáticas, por falar do lado que não é o lado da elite, e por, ao mesmo tempo, ter esse aspecto controverso de valorizar a cultura europeia, né, e se sentir como um representante da Belle Époque, isso causava uma certa, digamos assim, incompreensão. Como assim alguém que, ao mesmo tempo, fala do Rio de Janeiro, fala dos pobres do Rio de Janeiro, mas também frequenta ou quer frequentar, quer fazer parte dos círculos mais elitistas da Belle Époque, né, e que tem essa ligação tão forte com a Europa. Você citou já um trabalho que o João do Rio fez, que foi sobre as religiões africanas no Rio de Janeiro, né? Religiões do Rio, que é um livro de 1904, né? Que é fruto aí de uma série de reportagens que ele fez sobre o culto dessas religiões lá na cidade do Rio de Janeiro. Que é, na verdade, uma análise ali de cunho sociológico, antropológico que ele faz. Qual a importância desse trabalho, professor, na questão do jornalismo investigativo, no pioneirismo do João do Rio no jornalismo investigativo, e também para evidenciar essas facetas, né, essas múltiplas facetas culturais da cidade do Rio de Janeiro naquele início do século XX. Então, é muito interessante essa questão das religiões do Rio, porque embora sempre seja lembrado como uma obra que fala sobre as religiões africanas no Rio de Janeiro, é um pouco mais do que isso, porque o foco não é apenas o candomblé, né? A Umbanda ainda estava surgindo no Brasil naquele momento, mas o livro não fala só do candomblé ou das religiões de matriz africanas, mas de um modo geral tenta dar conta de todas essas religiões que existem no Rio de Janeiro naquele período, em contraposição ao catolicismo, a religião até pouco tempo a única, né, até pouco tempo a única que poderia ser exercida no Brasil até o fim do Império. Esse livro, Religiões do Rio, que na verdade o livro surgiu após uma série de reportagens, então, né, de novo, uma das grandes contribuições é justamente o fato de ser uma das primeiras séries de reportagem produzidas no Brasil, eram publicadas semanalmente, e com esse cunho investigativo. Então, o João do Rio frequentava esses lugares, ele não escrevia sobre esses templos ou essas práticas religiosas olhando de fora. Ele frequentou, ele entrevistou, ele conversou. Existe também aí, claro, várias polêmicas envolvendo, como não poderia ser diferente quando nós estamos falando de João do Rio. Inclusive, ele foi acusado de ser o responsável por entregar algumas pessoas à polícia, etc., ou facilitar a perseguição policial a alguns templos, a algumas práticas. Mas, enfim, fato ou não, né, justa ou não essa acusação, a grande importância do João do Rio em as religiões do Rio é justamente essa perspectiva de mostrar a diversidade religiosa que já existia no Rio de Janeiro, e claro que essa diversidade religiosa não apareceu de um dia para o outro, né? Então ela já vinha num processo de construção que certamente se inicia no Império, ainda que proibido, e que se configura com a possibilidade da liberdade de culto com a proclamação da República. Voltando à nossa pergunta anterior, né, quando você me falava sobre essa relação dúbia entre o nacionalismo e o que vinha de fora, as religiões do Rio, ele também se inspirou em um texto francês, né, um texto francês chamado Les Petites Religions de Paris, que tinha sido publicado uns 15 anos antes no Le Figaro. Então, é mais uma dessas interações, né, entre tentar mostrar o que era o Brasil e o que era a partir de uma experiência, de uma inspiração externa.
E As Religiões do Rio, quando é transformado em livro, se torna, para muitos autores, aí, muitos críticos, né, o primeiro best-seller brasileiro. Porque em 5 anos esse livro vendeu 6.000 exemplares. 6.000 exemplares, quem trabalha com literatura sabe, mesmo para os padrões de hoje, nós ainda poderíamos considerar uma tiragem bastante alta. Sim, sim. Né? E o João do Rio conseguiu fazer isso lá no comecinho do século XX, quando ele ainda nem era da Academia Brasileira de Letras, né? O que só vai acontecer em 1910. E com um índice de analfabetismo naquela época altíssimo, né? Então, o que torna o feito ainda maior. Antes da gente falar sobre o legado do João do Rio, para a gente ir para o encerramento, eu queria que você falasse sobre 2 episódios, professor, que são interessantes, inclusive desse ponto de vista de uma sociedade ainda muito preconceituosa, né? Primeiro, a entrada dele na Academia Brasileira de Letras, por esse feito muito relevante, aos 29 anos de idade. Aí o preconceito não com ele, mas, por exemplo, com autores como a Júlia Lopes de Almeida, pelo fato de ser mulher, e com o próprio Lima Barreto, por questões políticas, né? Ele era um anarquista. E um segundo episódio, a questão dele ser impedido, digamos assim, de assumir um posto diplomático pelo Barão do Rio Branco, por essas questões que a gente falou aqui, né? Homossexualidade, o fato dele ser mulato também, enfim. Esses 2 episódios para o nosso público. Muito legal, né? É mais uma das controvérsias aí envolvendo o personagem João do Rio. Uma das questões que eu acho que mais me chamam a atenção nesse personagem é justamente essa dubiedade, controvérsia, essa possibilidade de multiplicidades de interpretação. Eu sempre falo muito para os meus alunos, né, que quando eles estiverem fazendo, por exemplo, uma biografia ou um perfil de alguém, que destaquem essas contradições que existem em todo o ser humano. Porque é isso que faz o ser humano. A gente tende a olhar, por exemplo, para alguém que é uma referência e valorizar os feitos, os aspectos positivos sobre a nossa visão, se esquecendo que todo ser humano é contraditório, que todo ser humano tem os seus aspectos positivos, negativos, né, as suas dificuldades, as suas facilidades, as suas angústias. A ida do João do Rio para a Academia Brasileira de Letras também é cheia de controvérsias, né? Existem inclusive textos de outros autores que se opunham à sua candidatura e à sua eleição, que usam inclusive argumentos homofóbicos para impedi-lo, ou para tentar impedir que ele vá. Ele tentou 3 vezes, né? Ele conseguiu na 3ª vez. Na primeira vez, inclusive, o Machado de Assis, fundador da ABL, ainda era vivo, e ele vai pessoalmente, a mãe do João do Rio também vai falar com o Machado de Assis, mas ele não tem sucesso, ele só consegue na 3ª vez, e também porque ele tem o apoio do Rui Barbosa, que à época estava disputando a presidência da República, também não foi eleito, mas o Rui Barbosa vê aí também uma possibilidade de apoio político com a eleição do João do Rio. Isso tudo para mostrar como hoje a gente olha para a Academia Brasileira de Letras, né, e vê uma influência política muito grande na eleição dos imortais ou nos seus posicionamentos. Mas essa questão política ela não é nova, né? Na eleição do João do Rio ela já esteve presente. E o João do Rio também chocava, e certamente isso teve aí um impacto em não ser, por exemplo, não conseguir, né, ser o embaixador que ele desejava ser, não só pelos aspectos ligados à homossexualidade, pela origem racial, você bem lembrou, né, a mãe do João do Rio era negra, mas também por alguns posicionamentos. Para você ter uma ideia, Otávio, os discursos que o João do Rio fazia na Academia Brasileira de Letras tocavam em assuntos como voto feminino, né, e que só seria possível no Brasil 20 anos depois. Eleições, mulheres podendo ser eleitas, o que
que também só aconteceria, o primeiro caso, inclusive aí no Rio Grande do Norte, só em 1927, se não me engano a data. E ele falava de divórcio, o que só vai acontecer no Brasil nos anos 70. Né? E ele falava disso na segunda década do século XX. Então, certamente, todos esses posicionamentos, essa dubiedade, essa relação, né, ao mesmo tempo de amor às coisas do Brasil, mas também de relação com o exterior, e todos os temas polêmicos que envolvem a sua vida, vão fazer com que ele não consiga se tornar o embaixador que ele desejava, e também vão fazer com que no final da vida ele tenha uma relação bastante estremecida com a Academia Brasileira de Letras, né, que ele deixou de frequentar nos últimos anos, justamente por causa da eleição de um desafeto, um autor que era um desafeto dele, que era Humberto de Campos. Tanto que quando ele morre, né, a mãe impede que ele seja velado na Academia Brasileira de Letras, como era costume dos imortais, e ele é velado na redação do jornal que ele tinha fundado, e todo o acervo da biblioteca do João do Rio não vai para a Academia Brasileira de Letras, vai para o Real Gabinete de Leitura, né, onde está até hoje, e é um acervo bastante grande, que tem obras em português, em francês, em latim, né, em todos os idiomas aí que eram bastante comuns naquele período. Perfeito. Para a gente encerrar, professor, qual é o legado do João do Rio, principalmente se trouxermos, né, fizermos esse exercício de trazer o autor para discussões contemporâneas, essa construção que ele fez do Rio de Janeiro como uma espécie de metonímia do próprio Brasil, esse país que anuncia ser moderno, mas que é retrógrado em tantos aspectos, né, na questão do preconceito que tinha nessa época que ele viveu, mas persiste até hoje, a questão das discrepâncias sociais, enfim. Qual é o legado do João do Rio? Eu diria, eu vou tentar sintetizar aqui numa atitude bem professoral, né, esse legado em 3 pontos. Eu diria que o primeiro ponto é a contemporaneidade das reflexões que ele propunha no começo do século XX. Eu mencionei a questão da vacina, né, mas também falava da homossexualidade. Ao João do Rio é atribuído o primeiro personagem transexual da literatura da América Latina, que é num conto chamado A Condessa Didi, que conta a história de uma transexual brasileira que vivia na Europa. Então, primeiro, a contemporaneidade das discussões, algumas discussões que ele travava lá e que hoje são atualmente, totalmente necessárias e atuais. O segundo aspecto é essa contribuição para a história do jornalismo, ao propor que os jornais fizessem reportagem, né? E reportagem baseada em investigação, em entrevista, em imersão em uma determinada realidade. E a terceira grande contribuição, o terceiro grande legado, é esse trabalho com a diversidade de religiões, a diversidade de orientações sexuais, a diversidade da própria literatura, né? Como é que nós podemos falar em literatura se nós não falarmos em diversidade? E essa literatura politizada não no sentido de partidária, mas politizada no sentido de pensar em relações de poder, em pensar em formas com que essas discrepâncias se manifestam e se materializam em uma sociedade. Perfeito. Professor Fabiano Ormanese, doutor em Estudos da Linguagem, muito obrigado por essa aula que você nos deu aqui sobre esse importante autor, o João do Rio. Como eu falei, lamentavelmente ainda pouco conhecido, mas que tem tanta relevância aí na literatura nacional. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa, viu? Eu que agradeço, Otávio, estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Com o fim da entrevista com o professor Fabiano Ormanese, também encerramos o Otávio Albuquerque Cultura em Pauta de hoje. Compromisso firmado, na próxima segunda-feira estaremos aqui, contamos com vocês. Até lá.